Olá! Bem-vindos ao canal Pense Rápido. No vídeo de hoje teremos 15 perguntas de conhecimentos gerais, cada pergunta com resposta comentada. Vamos testar quantas você acerta? Se você, assim como eu, gosta de quizzes, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for postado. Vamos começar. Pergunta 1. Qual período é chamado de vespertino? A. Manhã. B. Tarde. C. Noite. D. Madrugada. Resposta correta. Alternativa B. Tarde. Vespertino se refere ao período da tarde, que vai, normalmente, do meio-dia até às 18 horas. É usado para caracterizar o que acontece nesse horário. Pergunta 2. Quanto tempo dura a gestação de um elefante? A. 22 meses. B. 1 ano. C. 15 meses. D. 20 meses. Resposta correta. A. 22 meses. Os elefantes têm o período de gestação mais longo de todos os mamíferos, carregando seus filhotes por 22 meses antes de dar à luz. Como são os maiores e mais inteligentes animais terrestres, precisam de bastante tempo para se desenvolverem dentro do útero. Pergunta 3. Quais são os ingredientes da tradicional sobremesa brasileira Romeu e Julieta? A. Arroz e leite. B. Chocolate e cocô. C. Amendoim e açúcar. D. Queijo e goiabada. Resposta correta letra D. Queijo e goiabada. Romeu e Julieta é uma tradicional sobremesa brasileira composta por queijo e goiabada. Além da apresentação original, essa combinação pode estar na forma de tortas, sorvetes, rolinhos, compotas, mousses, pizzas doces, entre outras. Pergunta 4. No hemisfério sul, em que mês começa o inverno? A. Dezembro. B. Julho. C. Setembro. D. Junho. Resposta correta. D. Junho. O inverno no hemisfério sul acontece entre os dias 21 de junho e 23 de setembro. O inverno austral, típico de países localizados no hemisfério sul, é caracterizado pela diminuição das temperaturas e da umidade. Contudo, a queda dos registros de temperatura não é tão grande quanto no hemisfério norte do globo. Pergunta 5. No Brasil, em que data é celebrado o Dia da Consciência Negra? A. 13 de maio. B. 12 de julho. C. 20 de novembro. D. 21 de abril. Resposta correta alternativa C. 20 de novembro. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Concebido em 1971, foi formalizado nacionalmente em 2003, como uma efeméride no calendário escolar, até ser instituído como data comemorativa em 2011. Pergunta 6. Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra de qual autor brasileiro? A. Raul de Leone. B. Monteiro Lobato. C. Euclides da Cunha. D. Lima Barreto.
Resposta correta. D. Lima Barreto. O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra do escritor pré-modernista Lima Barreto. Trata-se de um dos maiores clássicos da literatura brasileira do período. Dividida em 3 partes, ela foi publicada em 1911 nos folhetins do Jornal do Comércio. A obra integral foi publicada em livro em 1915. Pergunta 7. O arco-íris é composto por quantas cores? A. 5 cores. B. 6 cores. C. 7 cores. D. 8 cores. Resposta correta. Letra C. 7 cores. O arco-íris é composto por 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que surgem sempre na mesma ordem, onde o vermelho está localizado no exterior e o violeta no interior. O arco-íris é um fenômeno óptico da natureza, em que ocorre a aparição de um grande arco colorido no céu, através da refração da luz branca do Sol. Assim, trata-se de um efeito físico da luz solar sobre as gotas de água que surgem no céu. Pergunta 8. Em que cidade nasceu o escritor brasileiro Monteiro Lobato? A. Salvador, Bahia. B. Belo Horizonte, Minas Gerais. C. Angra dos Reis, Rio de Janeiro. D. Taubaté, São Paulo. Resposta correta. D. Taubaté, São Paulo. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Pergunta 9. Quantas células tem uma ameba? A. 2 células. B. 1 célula. C. 101 células. D. 25 células. Resposta correta, letra B. 1 célula. A ameba é um animal unicelular, ou seja, é composto por apenas uma única célula. Em função do seu tamanho, em média 0,2 milímetros, é observável apenas com a ajuda de microscópio. Pergunta 10. O lado reverso das cédulas brasileiras são estampadas por animais. Qual animal estampa a cédula de R$ 200? A. Garça. B. Onça pintada. C. Garoupa. D. Lobo-guará. Resposta correta. D. Lobo-guará. Na cédula de R$ 200 está a gravura de um lobo-guará, considerado o maior canídeo da América do Sul, que habita áreas mais abertas do cerrado, conta com uma alimentação composta por plantas e pequenos animais. Pergunta 11. Qual sabor os gatos não sentem? A. Amargo. B. Azedo. C. Doce. D. Salgado. Resposta correta. C. Doce. Os gatos são carnívoros, por isso, o gosto salgado é o mais atraente para o pet, gatos não sentem o doce.
Como não faz parte de sua dieta, sentir este gosto seria de pouca utilidade. Sentir o amargo e o azedo auxiliam o pet a perceber quando um alimento pode ser venenoso ou estar estragado. Pergunta 12. Onde fica a avenida mais larga do mundo? A. São Paulo, Brasil. B. Nova York, Estados Unidos. C. Tóquio, Japão. D. Buenos Aires, Argentina. Resposta correta. D. Buenos Aires, Argentina. Em Buenos Aires está a famosa Avenida 9 de Julho. A avenida mais larga do mundo. Ela tem uma pista central com 12 faixas e 2 pistas laterais com 3 faixas cada uma, perfazendo o total de 18 faixas de rolamento. Em alguns pontos esse número chega a 22. Pergunta 13. Pogonofobia é a fobia a que? A. Altura. B. Barba. C. Fogo. D. Elevador. Resposta correta. B. Barba. A pogonofobia, uma fobia específica, caracterizada pela aversão ou terror a barbas e bigodes. Assim, quem sofre com esta fobia desencadeia um medo extremo, com intenso estresse, ao ver ou estar perto de alguém que possui barba. Algumas pessoas, até mesmo, sofrem com os sintomas somente ao pensarem em pessoas barbadas. Pergunta 14. Em qual período da pré-história o fogo foi descoberto? A. Paleolítico. B. Mesolítico. C. Neolítico. D. Idade dos metais. Resposta correta letra A. Paleolítico. A era do Paleolítico, entre 1 e 2 milhões de anos atrás, foi testemunha da utilização inédita do fogo pelo homem. Nesta época, alguns já moravam em cavernas e vestiam-se com peles de animais, que anteriormente poderiam ter servido como alimento. Pergunta 15. Qual é o maior rio do mundo? A. Rio Nilo. B. Rio Amazonas. C. Rio Paraná. D. Rio Congo. Resposta correta. Letra B. Rio Amazonas. O Amazonas é o maior e mais caudaloso rio do mundo. Ele se estende por 6.992 quilômetros desde a Cordilheira dos Andes, no Peru, até a sua foz, na ilha de Marajó, no litoral do estado brasileiro do Pará. O Amazonas é o rio principal da Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica da América do Sul. Gostou do teste? Quantas você acertou? Me conta nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.